Boa tarde. Começando um pouquinho antes da hora, para aproveitar que dos 7 da turma e dos 6, 5 estão aqui, sendo que um não tem sido muito presente, para colocar dessa forma. Então ficam 5 dos 6 que costumam vir para a aula, aqui já dá para a gente começar um pouquinho mais cedo. Aproveitar o embalo. Hoje nós vamos começar a mostrar como é que faz a análise de um delineamento em blocos no SAIS e interpreta. Já que na aula passada, no assunto passado, na verdade, nós começamos pelo procedimento sem usar o programa. E agora a gente faz usando o programa e as duas coisas se completam. Se der tempo, no final da aula, a gente mostra como é que faz sem utilizar um programa específico, sem usar o SAIS. Além disso, lembrar que sexta-feira que vem é aula da metodologia ativa. Leia-se essa agora. Leia-se, vocês têm 2 trabalhos na mão para fazer e tem o horário da aula para fazer os trabalhos tranquilamente em casa ou onde preferirem fazer. A cara desanimada significa que é por causa dos 2 trabalhos ou por causa do trabalho que seria ontem que passou para hoje? O trabalho tem um prazo maior. Espero que não tão maior quanto esse trabalho do DIC, que precisou ser adiado, mas a data dele é na outra semana. Então, se não puder fazer na sexta-feira, depois da prova, ainda tem tempo para fazer, mas a presença será contada para a sexta-feira. Melhor, a presença de quem entregar, né? Lembrando que vocês têm até hoje para entregar os 2 trabalhos do DIC, e quando eu olhei de manhã, só tinham 2 trabalhos entregues. Falta e parte da prova. Então, sugiro tentar entregar quem não entregou. Essa segunda VA, a nota máxima sem os trabalhos é 7. Porque tem 3 pontos fora, baseado na média dos trabalhos. Hã? 6 trabalhos. Por isso que é 7. Cada assunto vale 1 ponto. Cada trabalho, portanto, vale até meio ponto. Não entregou o trabalho, 0, e a média leva em consideração. Então, colocando de outra forma, média dos 6 trabalhos vezes 3, média, nota total da prova vezes 7, soma e divide por 10. Como a prova é uma das notas, eu não posso dar nota maior do que 10. Mesmo que eu coloque mais pontos do que 10 na prova, a nota máxima é 10. Começando a análise e interpretação, o arquivo está lá já. Certo? Aí você vai em Tasks, Anyway, ANOVA, certo? E na aba Dados, na aba Dados, que é a aba Data, você vai selecionar o arquivo que você vai utilizar, a mesma forma que fez no DIC. Só que, enquanto no OneWay ANOVA só aparece a opção de selecionar uma variável, resposta, melhor, uma variável explanatória, tá? No Blocos você pode selecionar quantas você quiser. No momento você vai selecionar somente 2 variáveis. Uma para o bloco, para o controle local,
e outra para o tratamento. No assunto que a gente vai começar na terça-feira, vocês, que é o assunto de fatorial, vocês vão ter a opção de selecionar mais coisas, porque mais coisas vão causar variação. Começou o vagalume do pisca-pisca desse cabo. Até aqui tá ok? Qual é a parte que não tá ok? Tá. Hã? Quando você seleciona o data, nesse caso nós selecionamos as variáveis isolados e blocos, ou seja, os tratamentos são isolados, nós vamos para a posição model, ali em cima. O vizinho do data. Model é a definição do modelo linear geral. Ou seja, você indicar para o SAIS quais são as variáveis que vão causar variação que o SAIS vai poder calcular diretamente. Tudo que você não indicar é variação do acaso. Toda variação que não for ligada com aquelas coisas que você indicar explicitamente vai ser considerada como variação do acaso. Quando você clicar lá no 3, vai aparecer esse quadrinho que tem os números 5, 6 e 7, que é a definição do modelo. Na coluna da esquerda, ali em variáveis, vai aparecer a lista das variáveis que você indicou na opção data. À medida que você for clicando nelas, ela vai marcar. Mesma coisa que qualquer programa que você vai utilizar. Clicou, marca. Marcou. Nesse caso, eu marquei com o CTRL, então ficou segurando o CTRL. Marquei as duas, mas poderia marcar uma de cada vez. Selecionou, adicione e ele passa para o lado de cá. Ou seja, eu cliquei em isolados, cliquei em blocos, mandei adicionar ao modelo, incluir no modelo, ele automaticamente passa para os efeitos do modelo. Os outros itens ali, nest, cross, full factorial, n-way factorial, são coisas que nós vamos ver no próximo assunto. Só dando um cheirinho para vocês do que vai aparecer na análise no próximo assunto. Terminou de selecionar, nesse caso a gente só precisa indicar isolados e blocos, mandar entrar, ok, e parte para essa tela. As opções. O que é que você quer que o SAIS faça? Default and Additional Statistics. Default é padrão. Então, seria só fazer análise variância. Se eu só quisesse fazer análise variância, seria default. O Additional é que vai permitir clicar no Perform Multiple Comparisons. Faça comparações múltiplas. Ou seja, aplique um teste de comparação de médias. Para quem? Se você clicar ali na seta, você vai ter opções ao Models, ao Main Effects, efeitos principais, Main Effects and Interactions. Interactions é interações que vocês não viram ainda, vão ver na segunda-feira. Ou Selected Effects, selecionados. Aí aparece a lista e você diz quem você quer incluir. Dessa forma que está aí, Main Effects, ele vai fazer o teste para blocos. Ele vai fazer o teste para todas as coisas que nós incluímos no modelo. Não faz sentido nenhum fazer o teste de Tukey para blocos. Não tem nenhuma informação para você ganhar com isso. Mas o SAIS não sabe que o fator bloco é um controle local. Lembrem sempre, o computador é o bicho mais burro que existe na face da Terra. Ele não sabe o que está fazendo. Quem tem que saber o que está fazendo é você. E isso vale também para o ChatGPT, para Claude, para... Tá? Nenhuma dessas ferramentas substitui você. E se você usar elas para substituir você, quem perde é você.
Pode até parecer que está ganhando, que está facilitando a vida. Que está recebendo a nota do trabalho sem ter esforço. Mas quem vai perder é você. Pelo menos no médio prazo. Seção moral. Retirada, vamos voltar para a seção de estatística. Eu deixei ali o main effects. Se clicar ali onde está o 4, vai aparecer uma lista de mais ou menos uns 300 quilhões de testes de média. Tukey, Duncan, Chefé, Bonferroni, LSK, 3 testes diferentes de Dunnett, LSMIN, tem trocentos testes. Cada um desses testes vai ter características um pouco diferentes, com diferentes objetivos. O Tukey, como eu já falei para vocês algumas vezes, é um teste extremamente confiável, no sentido de ter uma chance muito pequena de você cometer um erro tipo 1 com ele. Porém, qual é a contrapartida de ter uma chance pequena do tipo 1? Aumenta tipo 2. Alguns de vocês foram sorteados com dados que parecem indicar a chance de cometer um erro tipo 2. Em que o F achou diferenças e o Tukey não achou diferenças. Não é algum de vocês. Isso acontece. É uma característica do Tukey. E vocês vão notar na mensagem do SAIS que o SAIS avisa, ó, Tukey aumenta a chance de cometer o erro tipo 2. Vai sabendo disso, né? Tá querendo ir com ele mesmo, né? Então ele vai reafirmar. É uma característica do Tukey. O Duncan é exatamente o contrário. Tem uma chance pequena de cometer o 2, mas aumenta a chance de cometer o tipo 1. Então a sua confiança nas afirmativas de que existe uma diferença é necessariamente menor. Você vai saber que tem uma chance maior de estar cometendo o tipo 1 do que teria se fizesse o Tukey. Ah, eu vou fazer os dois. Né? Você não vai fazer os dois. Certo? Faça um ou outro. Escolha o veneno que você quer usar. Deu divergência. Qual dos dois você vai usar? Deu uma divergência. Tukey disse uma coisa, Duncan disse outra. Qual você vai usar? Então por que fez o Duncan? Se o que vai interessar o Tukey. Se você dissesse Duncan, eu ia dizer, então por que fez o Tukey? Entendeu agora? O que é mais importante para você? Reduzir a chance de cometer um ou reduzir a chance de cometer o 2? Escolha. As duas coisas são defensáveis. Desde que você saiba que está escolhendo com esse risco. E desde que você indique explicitamente, se for com o Duncan, eu escolhi ir com o Duncan sabendo que ele vai ter uma chance maior. Eu escolhi por causa disso, porque para mim é mais importante reduzir a chance de cometer o tipo 2. Diga isso aí no seu artigo e o revisor vai dizer, beleza. Eu nem concordo com ele, mas ele tem o direito. Ele sabe o que fez, ele tomou a decisão consciente e, portanto, defensável. Ok? Selecionei o teste, nível de significância 5%, que não adianta de porcaria nenhuma, porque ele não vai te dar as letras com base no 5%. Sum of squares. Sequential sum of squares. Sequential sum of squares ou adjusted sum of squares, tipo 1 e tipo 3. São diferenças no procedimento matemático, bem matemático, na modelagem estatística por trás da análise. Vá com tipo 3 e seja feliz.
Se quiser saber por que o tipo 1 e o tipo 3 são diferentes, depois que terminar o curso de agronomia, você vai fazer o mestrado em biometria e estatística aplicada, que aí vão ter prazer em passar um ano falando com você sobre por que essas coisas são diferentes e por que isso é importante. Tá? Eu vou lembrar vocês que o meu ponto de vista, que o ponto de vista que eu adoto na disciplina, é estatística é uma ferramenta. Eu quero que vocês tenham uma boa fundamentação em usar a ferramenta. Mas eu não preciso, para isso vocês não precisam saber detalhes teóricos por trás da ferramenta. Para você usar um pHmetro, pensando numa ferramenta, você tem que saber como o pHmetro é usado, para que é que ele serve, quando é que eu vou usar um pHmetro ou vou usar outra coisa, mas não precisa saber teoria do potenciômetro, da eletricidade do potenciômetro, da reação que vai fazer. Certo? É o enfoque que eu dou aqui na disciplina. Certo ou errado? Tem que escolher um enfoque e o meu enfoque é esse. No item 6, o plots, gráficos, nós temos a opção de selecionar alguns, mandar fazer todos, ou mandar não fazer nenhum, que é o suppress plots, suprimir gráficos. A vantagem de usar os gráficos é que ele pode ser um indicador visual da presença de outliers e de necessidade de transformação. Então é interessante você examinar os gráficos de diagnóstico, que são os gráficos que você vai ver. Tem pontos outliers aqui, aí você volta e elimina aqueles pontos, pensa em fazer uma transformação usando os gráficos de diagnóstico. Tá? À medida que foi selecionando, ele foi criando o código. O que é que o código está dizendo? Proc, procedure, size a corda, GLM, General Linear Model. Ou seja, o procedimento que vai ser utilizado pelo SAIS, o conjunto de instruções do SAIS, é o referente ao modelo linear geral. O arquivo de dados, aulas, exemplo, bloco. Dentro do conjunto de dados de aulas é o de blocos. E eu não quero ver gráfico nenhum. Plots equal none, porque eu selecionei a opção suppress plots. Class, isolados, blocos. As variáveis categóricas que explicam os dados são chamadas de isolados e blocos. Model, NN equal isolados, blocos, SS3. Número de nódulos, NN, é explicado, é igual ao efeito do blocos, mais o efeito do isolado, do tratamento. E eu quero que ele seja analisado pela opção 3, o tipo 3 de soma de quadrados. Todo mundo está acompanhando a leitura aqui? LS means, least square means, isolados, blocos. Ele vai fazer o teste de médias para isolados e para blocos pelo procedimento de quadrados mínimos, que é um procedimento de ajuste que tira o efeito do outro fator na média, ou seja, as médias de isolados levam em consideração a variação entre os blocos, corrigem para a média, para o efeito dos blocos. Barra é opção, e as opções que vão reger esse teste são Tukey, Adjust equal Tukey, vai ajustar o teste, as probabilidades pelo teste de Tukey. PDIF equal all, a matriz de probabilidades de diferenças para todos os elementos, todas as variáveis vão ser testadas, todos os testes vão ser feitos, comparando todo mundo com todo mundo, na verdade. O nível de significância alfa é 5% e confidence limits, ou seja, ele vai lhe dar os limites de confiança em torno da média para cada média.
que você pode usar, por exemplo, para botar as barras num gráfico. As barras de erro no gráfico. São limites de confiança para o teste de Turing em torno da média. Se você quiser colocar no gráfico, você vai mostrar lá aquelas barrinhas de erro em função desses valores. Ok até aqui? Quit. Parou. CL. Confidence Limits. Hã? CL. Ok até aqui? Clicou no corredor de cima, ali no 8. E sai esse resultado. Quando vocês fizerem isso no site, se vocês fizerem isso no site, vai sair mais bonitinho do que isso. Vai sair com azulzinho e tal, mas os dados são os mesmos. É só uma questão da... Esses dados são mais antigos e a estética não está tão boa quanto a atual. Mas diferença besta. O primeiro quadro que sempre sai do site é uma síntese dos dados. O que é que foi estudado? Por quê? Daqui a 6 meses você não vai lembrar mais o que é que fez. Então ele sempre coloca logo no início da saída, foi isso aqui que foi estudado. Nesse caso, eu tenho 14 isolados com esses códigos aí e 4 blocos A, B, C, D. Simplesmente listou. Quantos pontos foram lidos? 60. Por quê? Deveriam ter 60 e 14 vezes 4, 56. Tem 4 linhas de dados que não correspondem a essas combinações de tratamento do bloco por alguma razão. Até aqui está ok? Tinha 60 linhas que o SAIS leu e todas as 60 linhas tinham valores. Eu tinha 60 valores para o número de nodos, ele vai usar 56 desses valores porque são os pontos que correspondem a 14 tratamentos com 4 repetições. Os 4 que não vão ser usados são os que não têm nem tratamento nem bloco. São 4 valores que apareceram lá. Mas provavelmente algum erro meu na composição da planilha, certo? Que o SAIS encontrou porque leu na planilha. Essa parte do lidos e usados são os valores que estavam na planilha quando eu mandei o SAIS puxar do Excel. Então tinha 4 valores ali. Pode ser, por exemplo, um tratamento que está com o mesmo nome 2 vezes. Ou um tratamento que está sem nome nenhum. E, portanto, não tem tratamento, porque a coluna do tratamento está em vazio. Era para ser 15, só está vendo 14, mas tem os 15 vezes 4 valores e um tratamento está órfão de pai e mãe ali. É algum erro meu. Se fossem dados para uso real, o que eu faria aqui, na hora que eu encontrasse mais dados do que eu devia ter, é ver qual foi a merda que eu fiz na planilha do Excel. Toda vez eu só me lembro que isso está acontecendo quando eu chego aqui na frente. Nem quando eu reviso, eu vejo que isso está acontecendo, porque senão eu simplesmente pegava outro conjunto de dados e rodava nada de novo. Até aqui está ok? Em seguida, ele diz qual é a variável. Vejam que essa análise aqui não corresponde àquela que eu estava fazendo ainda agora. Por quê? Qual é a diferença dessa para a página anterior? A variável está errada. Lá era NN, aqui é MSPA. Outra coisa que eu acabei de tocar agora.
É o que até aqui? Mas o SAI sempre vai dizer qual é a variável dependente. Por quê? Novamente, fez as análises, está lá um porrilhão de arquivos, você vai esquecer quem é. E é por isso que é muito importante você utilizar sempre nomes descritivos. O nome do tratamento não é tratamento 1, 2, 3. O nome do tratamento é isso, isso e isso. Porque se é T1, T2, T3, todo experimento seu vai ser T1, T2 e T3. E aí? Qual é o experimento que eu estou olhando agora? Variável 1, variável 2, variável 3. E um experimenta a variável 1 é matéria seca da parte aérea, no outro experimenta a variável 1 é matéria seca de raízes, no terceiro é área foliar. Qual é o experimento que eu estou vendo agora? O que é que isso quer dizer? Mas se eu uso o nome MSPA, em qualquer experimento, não, isso aqui é matéria seca da parte aérea. Eu leio os dados e eu vejo o que foi que eu fiz ali. Até aqui está ok? O primeiro passo do SAIS na análise propriamente dita é agrupar todas as causas de variação conhecidas ao mesmo tempo e comparar estas com o acaso. Ou seja, comparar as variações do modelo como um todo com as variações do acaso. O modelo, nesse caso, é a soma dos efeitos dos isolados e dos blocos. Tá ok até aqui, gente? Isolados e blocos como uma coisa só, que é o modelo. Então, no total eu tenho 16 graus de liberdade para o modelo. Por que 16? Eu tenho 13 graus de liberdade de isolado, já que são 14 isolados, e 3 graus de liberdade de blocos, porque são 4 blocos. Juntando tudo, 16 graus de liberdade. Se eu tinha 59 no total, porque eu utilizei 60 pontos, 16 são do modelo, 43 são do acaso. E o teste F calculado, é de 6,85. Ou seja, as causas de variação conhecidas levam a uma variação cerca de 7 vezes maior, um pouquinho menos do que 7 vezes maior, do que aquela explicada isoladamente pelo acaso. A chance disso ter acontecido somente devido ao acaso é menor do que 1 em 10 mil. Que está dizendo ali na coluna PR. Probabilidade de encontrar um F daquele tamanho devido ao acaso. Ou seja, esse experimento teria que ser feito mais de 10 mil vezes para em uma, essa diferença devido ao modelo, ter acontecido somente devido ao acaso. Está ok até aqui? Isolados e blocos estão causando variação? Sim ou não? Se não, do ronco. Tem um balançar de cabeça aqui para si, bem suave. Tem um sim sem muita segurança, que só está assim um pouquinho. Tem outro ali também, não muito confiante no que está fazendo. Tem 3 que estão querendo ficar em cima do muro, mas que eu não vou deixar. Daqui a pouco eu vou puxar a perna para ver se cai para um lado ou para o outro. Vou começar a cutucar a perna. O modelo causa variação ou é o acaso que explica o que está acontecendo aí nesse cenário? Já balançasse a cabeça, eu quero ver quem não balançou a cabeça ainda. Menos 1 ponto na segunda VA. Menos 2 pontos na segunda VA. Ok. Menos 3 pontos na segunda VA.
Menos 4 pontos na segunda VA. Menino, o pessoal realmente não quer sair do muro, né? Menos 5 pontos na segunda VA. Menos 6 pontos na segunda VA. Menos 7 pontos na segunda VA. Vai dever ponto. É contigo mesmo. Todo mundo que chutou sob livre e espontânea pressão, que é o modelo, é o modelo. Gente, a chance dessa diferença acontecer somente devido ao acaso é menor do que 1 em 10 mil. A gente aceita 5%. Se fosse 5% de chance de ser devido ao acaso, a gente já aceitaria que não é devido ao acaso. E essa chance é muito menor, 200 vezes menor. 200 vezes menor do que aquele limite que a gente está disposto a aceitar. Eu não estou na dúvida se é 200 ou 20, mas de qualquer modo é muito menor do que aquele limite que a gente está disposto a aceitar. Então, realmente, o modelo causa variação. Nesse ponto da história, a gente não sabe ainda quem está causando variação. Pode ser somente efeito do bloco, pode ser somente efeito dos isolados, ou podem ser os dois. Aqui, eu não sei ainda. Eu vou saber daqui a 2 blocos de informação. Tá ok até aqui? O próximo bloco de informação tem o R ao quadrado, ou seja, quanto esse modelo explica da variação total. Nesse caso, cerca de 72% de toda a variação é devida conjuntamente a isolados e a blocos. A variação devido ao acaso, em torno da média, é de cerca de 55%, o que é muito alto. E os 2 próximos dados não têm muita importância, mas são a soma são a raiz quadrada do quadrado médio do resíduo e a média geral da matéria seca da parte aérea. Até hoje não sei por que o site decide que isso aí é a informação essencial que ele tem que mostrar, mas ele mostra. Tá ok até aqui? E partindo para o último bloco de informações, o que é que ele fez? Pegou o modelo e quebrou nas causas. O modelo dividiu em isolados e blocos, que são os elementos que nós tínhamos definido como causando variação. Grau de liberdade, os 16 foram 13 e 3. Eu vou pular para cá logo, para não perder tempo. E ele divide as 2 chances. Ou seja, o efeito devido aos isolados tem menos do que uma chance em 10 mil desse efeito dos isolados ter acontecido devido ao acaso. Os isolados causaram 8,3 vezes mais variação do que o acaso sozinho. O valor do F. Já os blocos causaram menos variação do que o acaso. Tem menos diferença entre os blocos. A diferença entre os blocos é menor do que o acaso explicaria. Porque o F está menor do que 1. E a variação devido aos blocos tem 71% de chance de ser somente devido ao acaso. Ou seja, os blocos não serviram de PN, não reduziram a variação. Tá ok até aqui? Todo mundo está lendo o que eu estou dizendo? Sem muita ajuda da TV, mas... Em seguida, ele vai aparecer as médias. Os nomes dos tratamentos. BR-3262 com nitrogênio, G11, eu acho. Os diferentes tratamentos, as 13, os 14 tratamentos. A média calculada e um código de 1 a 14.
Os tratamentos são organizados pelo SAIS em ordem alfabética. Tá? Sempre vão ser em ordem alfabética. Então, BR vem antes de CN, depois vem antes dos Gs, diferentes Gs. E os códigos. Depois a gente troca e ordena os dados pela média numérica. Do maior para o menor, para facilitar a vida. Por que fazer isso? Simplesmente para não ter que sair catando. Agora eu vou comparar esse e depois esse. Fica mais fácil. Você organiza, você já fica seguindo a sequência bonitinha do maior para o menor. Nesse caso, 6, 8, 4, 11 e o resto eu não vou querer ler porque o monitor realmente não está ajudando hoje. Simplesmente ordenou eles. Tá? Como você vai fazer isso aí é gosto do freguês. Pode fazer na mão, pode botar no Excel e fazer. Se for colocar no Excel, lembre de trocar ponto por vírgula. Porque senão vai ficar um ficar um rock do louro com problema mental. Tá? Vai ficar um... Tem. Você vai no Excel e muda a anotação do Excel. Hã? Não, para o Excel começar a aceitar ponto como decimal. Isso fica nas opções. Arquivo, opções. O meu Excel é configurado para ficar sempre com um ponto como decimal. Por quê? Porque as revistas internacionais e brasileiras, hoje, só aceitam um ponto como decimal, notação americana. Então, toda vez que eu vou fazer uma figura, vou fazer uma tabela para a revista, tem que ser com ponto. Ao invés de fazer cada vez, bota no Word, faz a troca no outro, troca no Excel logo e o ponto é a vírgula e estamos conversando. Mas o meu computador só é meu, não tem outro uso, não tem problema. Se você divide o computador com outra pessoa que precisa de aparecer com a vírgula, porque aí você não vai poder fazer isso, aí você vai no arquivo e faz cada vez que for utilizado. Aí copia ou colou, como é ponto com ponto, ele vai reconhecer. Caso contrário, copia, vai para o Word ou para um notepad da vida, cola lá, manda trocar, ponto por vírgula, daí copia para o Excel. Eu acredito que as outras planilhas vão ter a mesma opção em algum canto. Tá? Nem que seja apelando para a ignorância, dizendo que você está nos Estados Unidos. O maior foi o 6. No Tolkien, a gente sempre compara do maior para o menor. Então, a gente vai começar olhando na planilha o 6 com o 8. O maior com o segundo maior. Tá? 6 com 8. Na planilha, naquela matriz que aparece, nós temos as probabilidades da diferença entre dois tratamentos quaisquer serem exclusivamente devidas ao acaso. Então, se eu for na coluna 6, linha 8, ou linha 6, coluna 8, porque tanto faz comparar 6 com 8 como comparar 8 com 6, o número que vai estar lá é a chance da diferença entre o 6 e o 8 ter acontecido somente devido ao acaso. Nesse caso, é 1. Ou seja, tem 100% de chance dessa diferença aparente entre o 6 e o 8 ter acontecido somente devido ao acaso. Veja que não está dizendo que é devido ao acaso. Mas que pode ser. Pode ser que seja real. Certo? Mas o SAIS fez as contas e verificou.
Eu não tenho como afirmar que é real ou não, mas sei que a chance de ser devido ao acaso é de 1. Como não teve diferença, o 6 era A e o 8 é qual letra? É o 8. Se o 6 é A e não é diferente do 8, qual é a letra do 8? A também. Se o 6 não é diferente do 8, qual é a próxima comparação que eu faço? O 6 com o imediatamente inferior ao 8, que é o 4. 6 com 4, também 100% de chance de ser devido ao acaso. Portanto, o 4 continua com A. Próxima comparação, não encontrei diferença. Vou seguir com 6 até encontrar uma diferença. 6 com 11, também não encontrei. O 11 também é A. 6 com 1, ainda não encontrou. 1 é A. 6 com 5, continua sem diferença, A. 6 com 13, A. E aí, finalmente, antes que todo mundo durma, 6 com 3, encontrou a diferença. Tem 1% de chance, 1,23% de chance da diferença entre o 6 e o 3 ser devido ao acaso. Isso é menor do que 5%. Então, eu tenho confiança naquele limite que eu estou disposto a aceitar de que o 6 e o 3 são diferentes. Como é que eu mostro que eles são diferentes? Em interrogação. Muda a letra. De quem? Do 6 ou do 3? O 3 passa para a letra B. Isso indica que 3 é diferente do 6. Não. Primeiro, eu fiz a comparação e sei que o 6 e o 3 são diferentes. O segundo é o 4, né? Sim. 6, 8. Eu sei que o 6 e o 8 não são diferentes, não sei? Teve A e A. Eu sei que o 6 e o 4 são diferentes. 6 e o 3, meia dúzia e 3 são diferentes. Eu sei qual é a relação entre o 8 e o 3. Não sei. Nesse caso, eu sei, porque o 6 e o 8, a diferença era tão pequena que tinha 100% de chance de devido ao caso. Mas é nesse caso. 4 dedos aqui. Esse dedo é diferente desse. Esse dedo não é diferente desse. Mas será que esse dedo aqui não é nem diferente daqui nem daqui? Eu não sei. Com os anteriores. Agora, eu não preciso comparar os anteriores entre si. Eu não preciso comparar o 4 com o 8. Porque eu já sei. 6 não é diferente de 4, 6 não é diferente de 8, então 4 não é diferente de 8. Vamos lá. Posso? Achei. 6, 4, 11, 1, 5, 13 e 3. A, 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 B. Correto? 6 não é diferente de 4, mas eu não comparei o 4 com o 3. Então, eu não sei como é que é. Nesse caso em particular, eu até tinha uma boa noção que não seria diferente, porque o 6, o 4 e o 11 estão muito parecidos. A chance da diferença entre eles ser devido ao acaso é muito alta. Então é pouco provável que, se o 6 é diferente, o 4 não seja. Mas
Eu não sei. Tá ok até aqui? Então tem que começar agora a comparação a partir do 4. Para fixar o comportamento do 4. Concorda? Eu não preciso comparar 4 com 11, com 1, com 5, com 13. Por quê? Não é diferente. Não é diferente. Não é diferente. E a diferença do 6 para o 11 é necessariamente maior do que a diferença do 4 para o 11. Concorda? Então, se o 6 não é diferente do 11 e a diferença é maior do que a diferença entre o 4 e o 11, o 4 não vai ser diferente do 11, não vai ser diferente de ninguém que tenha a mesma letra dele. Bateu? Então, eu vou comparar o 4 com o 3. Correto? O 4 com o 3, trocando de tela. Eu acho que eu pulei alguém. Tem um 8 aqui no meio, né? É 6, 8. Não, é porque eu marquei bobeira ali. Na verdade, está comparando o 8, não é o 4. Corrigindo a gravação, a comparação é 4, 3, não é 8, 3, não é 4, 3. 8 com 3, a diferença é menor do que 5%. É 3,73%. O 8 era A, o 3 era B. Eles já estão em grupos diferentes, eu não preciso fazer nada. Concordam? Se eles não forem diferentes. Vai ver daqui a pouquinho. Saí do 8, encontrei que são diferentes, não preciso fazer nada, porque já estava dizendo que são diferentes. Vou comparar agora a partir do 4. O 4 e o 3. 5,35% de chance da diferença ser devido ao acaso. 5,35% é mais do que 5%. Certo? Então, não tenho confiança de que o 4 e o 3 sejam efetivamente diferentes entre si. Correto? É até 5%. 5,0535 é maior ou menor do que esse? Foi maior. Máximo é 0,0500. Porque o site só mostra 4 decimais. Se mostrasse 5, era 0,05000. Eu não checo nesse nível o trabalho, não. Quanto ao trabalho, pode ficar tranquilo. Tá ok até aqui? Eu encontrei que não são diferentes. Então, o 4 nem é diferente do 6 e do 8 e dos outros ais, nem é diferente do 3. No Tuque, a gente mostra que os tratamentos não são diferentes colocando letras não diferentes. Correto? Eu quero mostrar que o 4 e o 3 não são diferentes. Como é que eu mostro isso? Eu jogo a letra A no 3 ou jogo a letra B no 4? Alguém discorda? Eu jogo a letra B no 4, porque se eu jogar a letra A no 3, eu estou dizendo que ele não é diferente de nenhum outro que tem a letra A, o que inclui dois tratamentos que eu já sei que ele é diferente. Então eu coloco o B no 4. Esses caras aqui do meio ficam somente com A ou ganham B também? Eu não escutei. Certo. A rigor, eu teria que fazer a comparação. Agora vamos pensar na lógica. A diferença entre o 4 e o 3 é maior ou menor do que a diferença entre o 11 e o 3? Não, não preciso. Não. Os tratamentos não estão organizados em ordem decrescente.
Então, a diferença do 4 para o 3, seja lá qual for, é maior do que a diferença entre o 11 e o 3, porque o 11 é menor do que o 4. É a mesma lógica. Eu já está na sequência, certo? A diferença tem que ser maior porque está mais longe. Então todo mundo que está no meio ganha de presente sem nem ter o trabalho de fazer o truque. Qual é o próximo tratamento aqui? Depois do 3? 7? Estou no 4 ainda, né? Porque eu encontrei que o 4 não é diferente do 3 e eu vou seguir com o 4 até encontrar alguém que dê diferença. Então agora é 4, 7. 4, 7.0428. Então o 7 é diferente do 4. Como é que eu mostro que o 7 é diferente do 4? Muda a letra, né? Sim. Eu comparei o 4 com o 3. Porque eu já sei que se a diferença entre o 6 e o 3 já é significativa e o 7 é menor do que o 3, a gente não fica voltando sempre para o primeiro. A gente volta, a gente continua daquele que a gente parou e quando encontrar uma diferença naquele, a gente vai para o abaixo dele, não para acima dele. Porque o acima já era diferente, né? Senão eu vou terminar colocando o alfabeto todo no primeiro que for diferente, porque vai sair. Tá ok? O 7 é C. Porque o 7 é diferente do 4, que já é AB, né? E eu tenho que mostrar que o 7 é um grupo separado, que é a letra C. Qual é o próximo passo agora? Volto para o 11. 11 com 7. 11 com 7, cerca de 8% de chance da diferença ser devido ao acaso. Portanto, o 11 e o 7 não são diferentes entre si. Como é que eu mostro? Jogo AB para o 7 ou jogo C para o 11? C para o 11, porque se eu colocar o 7 AB, eu estou dizendo que ele não é diferente nem dos A's nem dos B's, que eu já sei que ele é diferente do 4. Então, C, e pela mesma lógica que a gente usou aqui, o 1 é C, C, C e C. Todo mundo está seguindo a lógica aqui? Onze com o 2 agora, né? 11 com 2 na próxima página. 2,24% de chance dessa diferença ser devido ao acaso. Eu preciso mostrar alguma coisa? Não, porque o 11 já é ABC e o 7. Aliás, eu preciso mostrar. Eu preciso mostrar que é a letra D. Para mostrar que o 11 é diferente do 2. Desceu do 11, vou para o 1. 1 não é diferente do 2. O que é que eu faço? Acrescento o D do 1 para baixo.
Obrigado. E aí vocês já estão vendo um dos problemas do Tolkien com muitos tratamentos. Às vezes fica uma sopa de letras. Os tratamentos do meio tendem a ficar com um número grande de letras quando você tem diferenças pequenas e variabilidades altas. O 2 está comparando, o 1 está comparando, vai 1 com 12, diferente de novo, letra E. Estava no 1, passa para o 5, o 5 com 12 não diferentes, A, B, C, D, E, até acabar a sequência. Se você olhar o 5, todas as probabilidades do 5 são maiores do que 5%. O 5 não é diferente de ninguém. Como o 5 é E, todo mundo para baixo tá ok até aqui, gente? O quê? Não, não é isso não. Se você pegar o 5 aqui, ó, 5 para 1, 100% de chance. 5 para 2, 14,2. 5 para 3, 41,50. 0,99. O 5 não é diferente de ninguém. Nesse caso, o 5 não é diferente de ninguém. A diagonal branca é porque está comparando ele com ele mesmo. Então, por isso que 1 com 1, 2 com 2, 3 com 3, 4 com 4, está em branco, porque não tem como calcular a chance da diferença dele com ele mesmo ser devido ao acaso. Por isso que fica a diagonal, que ajuda a gente a se localizar na tabela quando a gente está olhando. Tá, okay? Se eu estiver olhando 5 com 5, eu sei que quem está, o branco que está, é um branco, né? Então eu sei, quem está em cima do branco é 5 com 4, quem está embaixo do branco é 5 com 6. Então ajuda a dar uma olhada, quando a tabela é grande, a gente pode usar isso aí como uma forma de onde é que eu estou, para ver quem é que eu tenho que olhar. Tá ok até aqui? Tá tranquilo até aqui, gente? É chato, mas é fácil. Certo? Não tem mistério. Organiza os dados e vai indo na comparação. Menor do que 5%, letra diferente. Maior do que 5%, letra não diferente. Na hora que eu cheguei a comparar um que não tem diferença para mais ninguém, só eu repeti a letra. No caso do trabalho, vocês vão fazer algo como essa tabela e essa figura. E responder algumas perguntas que eu fiz sobre a tabela e a figura.
Ok? Dúvidas? Espero que não tenha lápis aí dentro. Hã? Sim. Sabe aquele negócio antigo de madeira que tinha grafite dentro? E toda vez que cai, quebra e você nunca mais consegue fazer ele funcionar direito? Aliás, como esse que está no seu dedo. Sim. Tranquilo até aqui, gente?